Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host, o responsável pela Hub, pelo projeto Clube do LCA. Hoje eu quero falar com vocês sobre lesão de ligamento cruzado anterior, nosso querido LCA, nos esportes coletivos. Será que muda alguma coisa? Vamos lá, a gente tem futebol, vôlei, basquete, handball, os esportes coletivos talvez mais praticados aqui no Brasil. E todos eles têm algumas coisas em comum que envolvem bastante mudança de direção e muitos deles também movimento de salto. Logo, todos eles relativamente possuem um alto índice de lesões de ligamento cruzado anterior. Mas será que o risco, o tratamento e a prevenção, eles são iguais, mesmo sendo esportes coletivos, com mudança de direção e com saltos? Um spoiler para vocês, não. E hoje, justamente hoje, a gente vai entender por que a abordagem precisa ser individual para cada modalidade coletiva e o que a ciência já mostra sobre isso. Vamos entender primeiro as diferenças biomecânicas e as demandas específicas de cada esporte. Alguns estudos, mesmo estudos relativamente antigos, de 20 anos atrás, mostram que o mecanismo da lesão de LCA varia amplamente entre os esportes. Por exemplo, o vôlei possui uma alta demanda em saltos verticais repetitivos, com aterrissagens unilaterais, aterrissagens assimétricas mal controladas, sendo isso um fator de risco para as lesões de membros inferiores. Por isso, é importante a gente ter mecanismos de técnicas de aterrissagem, controle motor de movimento e do tempo de ativação muscular. Agora vamos pensar no futebol, onde existem movimentos de mudança de direção com desaceleração súbita e também o contato físico, diferente do vôlei. Os dados epidemiológicos mostram a maior incidência de lesão em movimentos de corte e de giro. Muitos estudos mostram esse padrão de movimento. Inclusive já falei aqui no podcast Clube do LCA, inclusive já falei no meu canal do YouTube sobre esse assunto. Agora, o basquete. Alta velocidade em transições, movimentos de aceleração e desaceleração com freios excêntricos bruscos e as mudanças de direções. Também é um esporte com muitos saltos, especialmente dentro do garrafão, e muito contato físico também. A combinação de alguns fatores como saltos, cortes e o impacto exige uma prevenção mais integrada. Então, só para a gente entender, a biomecânica da lesão ela muda de acordo com cada esporte. O volume e o contexto do jogo também afetam os fatores de risco. Vocês querem ver um exemplo? Eu vejo muita gente falando sobre, poxa, a galera do futebol chora muito em relação ao número de lesões. Olha só o basquete. O basquete joga dia sim, dia não, e eles não ficam reclamando sobre recuperação, sobre o calendário. Vamos lá, vamos entender o seguinte. Primeiro, a gente tem um piso que ele é diferente, ok? E segundo, a gente precisa entender o tamanho da quadra e um outro fator que é importante também é o contexto do jogo. No futebol, eu só posso sair e eu não posso entrar novamente no jogo. Diferente da regra do basquete, onde se eu sou um atleta de basquete e eu saio, eu posso descansar um pouco, respirar e voltar novamente para a partida. Então, isso já muda completamente a questão tática do jogo e o meu aspecto recuperativo durante o jogo. Agora, sobre o tamanho da quadra, vamos pensar o seguinte. Eu não sei exatamente o tamanho de uma quadra de basquete. Vamos supor que é 40 por 20. O tamanho de um campo de futebol é mais que o dobro do que esse tamanho. E quanto maior a distância de uma quadra, de um campo, maior a minha velocidade a ser atingida durante essas partidas. Então, dificilmente eu vou ter atletas de basquete atingindo sprints de 50 metros. Isso não tem no basquete, é impossível porque a quadra não tem esse tamanho. Diferente do futebol. Agora pensa você vindo a uma distância de 50 metros precisa frear bruscamente. Diferente de você acelerar 10 metros e precisar frear. Você atinge uma velocidade muito maior no futebol e com isso o freio é muito mais difícil, a frenagem, a mudança de direção. Então essa comparação ela não é justa. São esportes diferentes, são modalidades diferentes que não dá pra gente comparar, ok? E o vôlei mesmo não tendo contato físico é um esporte onde a gente precisa ter um certo cuidado com o contato na rede, seja com o adversário e seja com o próprio colega, que às vezes alguns atletas acabam pisando no pé um do outro. E os movimentos repetitivos realmente são um grande problema no vôlei. Sobre os programas preventivos, vamos ver o que a ciência nos traz, né? A gente tem alguns protocolos como o FIFA 11, FIFA 11 Plus, que funcionam, mas eles devem ser adaptados para cada esporte em específico.
E o treinamento em si, ele precisa ser personalizado. O protocolo universal não vai atender todas as demandas, todas as necessidades de cada atleta. Por exemplo, o vôlei exige um foco muito maior na aterrissagem e no controle de tronco. O futebol exige as desacelerações, a força excêntrica. O basquete, a demanda de agilidade mais reativa, inclusive como brigar no garrafão. Vamos pensar na aplicação prática disso, tá? O que é importante? A gente incorporar a especificidade nos treinos preventivos, simular o tipo de esforço e o gesto técnico mais comum do esporte. Sobre o retorno ao esporte, sobre o return to play, o que é interessante? É interessante a gente pensar mais do que testes físicos especificamente. Testes como rope testes ou cinéticos, óbvio que são importantes, são fundamentais, mas não são suficientes. O retorno ao esporte precisa ocorrer gradualmente, uma exposição progressiva ao ambiente esportivo. O retorno deve incluir treino tático, decisões sob pressão e participação em treinos e atividades em grupos. E é claro que, pensando no retorno ao esporte, a confiança, ou seja, a ausência de medo de se machucar e a percepção de preparo interferem diretamente na volta do esporte. Esse atleta precisa estar confiante. E se a gente está falando de equipe, de esportes coletivos, o papel da comissão técnica ele precisa ser integrado. Comunicação, galera, é muito importante com comissão, preparação física. Quando o preparador físico, o técnico e o fisioterapeuta não estão alinhados, o risco de uma nova lesão aumenta. Ou às vezes o atleta é deixado de lado. Um exemplo, um fisioterapeuta pode liberar um atleta para uma progressão de treinos, mas muitas vezes o técnico acha que não é o momento, tem dúvidas e começa a deixar esse atleta de lado. Solução para isso, planejamento conjunto das progressões, com definição clara de metas físicas, técnicas e comportamentais. Bom, galera, cada esporte tem as suas nuances. O bom profissional não copia protocolo, ele acaba adaptando a cada necessidade. A reabilitação de sucesso respeita o contexto esportivo, o ambiente coletivo e os fatores que realmente importam para o retorno ao esporte. E isso só é possível com ciência, escuta, trabalho e equipe. Dos esportes que eu trouxe aqui para vocês, basquete, vôlei, futebol, trabalhei profissionalmente em 2 deles, futebol e o vôlei. E estudando e aplicando isso na prática, eu afirmo para vocês, é completamente diferente você fazer um trabalho preventivo para atletas de vôlei, para atletas de futebol. Digo mais, trabalhei com vôlei feminino e futebol masculino. O sexo já influencia demais. Imagina o sexo diferente, modalidades diferentes. Galera, gostaram desse episódio? Não deixe então de seguir o podcast Clube do LCA, plataforma de áudio que você escuta. Se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar o like, de ativar o sininho para ficar ligado em todos os conteúdos por aqui. Siga o @Clube do LCA, qualquer dúvida nos chame por lá. Tchau, tchau.